Bom dia, classe! Começando agora o podcast Não Deixe em Branco, o podcast para você tirar aquele meio certo nas questões em que não sabe a resposta. Aqui é o professor Daniel e hoje nós temos uma aula de biologia muito importante e atual. Vamos falar sobre víruses e bactérias. Desde a invenção do coronavírus, todo mundo que não faz parte do governo está estudando cada vez mais para entender melhor esse tipo de micróbio. Bom, o coronavírus, como o próprio nome diz, é um vírus. Mas qual a diferença entre víruses, bactérias, fungos, lactobacilos vivos e micróbios? Os víruses, para começar, são muitas vezes menores do que uma bactéria. E como podemos ter certeza dessa diferença de tamanho, sendo que não vemos nenhum dos dois? Se um está menor que o outro, não é só aumentar o zoom do microscópio e eles ficam do mesmo tamanho? Bom, aí é que entra o trabalho dos cientistas. Eles estudaram e nos disseram que vírus é menor que bactéria. E isso é o que vai cair na prova. Enquanto as bactérias são organismos que possuem somente uma célula e possuem metabolismo próprio, os víruses não são considerados células e não possuem metabolismo e só conseguem se reproduzir invadindo alguma célula viva. Por isso, alguns cientistas feministas, sem papas na língua, sequer consideram vírus como um ser vivo. Víruses e bactérias são mais lembrados no nosso dia a dia pelas doenças que eles causam. Por exemplo, o vírus da gripe, o vírus da HIV, o vírus da dengue, o vírus corona, o vírus sarampo e o vírus que corrompe o C2. As bactérias, por sua vez, também causam muitas doenças, como tuberculose, pneumonia, tétano, cólera, sífilis, entre outras. Portanto, é muito importante se vacinar, manter o corpo saudável, ter hábitos de higiene e evitar contatos com vírus e bactérias a todo custo. Dentro do nosso corpo existem centenas, talvez milhares de bactérias. Dentro do nosso corpo? E as doenças? E as doenças? Peraí. Abre o Google aí pra mim. Olha, aparentemente existem sim muitas bactérias dentro do nosso corpo, mas essas são das boas, então não é nada com que você deva se preocupar. Existem bactérias no nosso estômago, na nossa boca, no nosso intestino e em vários outros lugares. Estamos completamente contaminados e parece que ninguém quer fazer nada a respeito. Tudo bem, que seja. Ainda assim, é preciso atenção. Se você entrar em um hospital lotado e observar os sintomas, tudo que não for tiro ou acidente de carro tem grandes chances de estar sendo causado por um vírus ou uma bactéria. Víruses e bactérias são inclusive muito usados como causa na fabricação de atestados médicos falsos. Mas hoje você não vai precisar de um, porque a aula já está acabando. Até a próxima! Se você tiver dúvidas sobre qualquer matéria, pode entrar em contato pelo naodeixaembranco@gmail.com e a gente responde sua questão em um futuro episódio. Porque não importa se você sabe a resposta, escrevendo bastante sempre dá para tirar pelo menos um 0,25. Então o importante é não deixar nada em branco.